turminha, tudo bem? Hoje nós vamos falar dos pronomes. O que são os pronomes? Pronomes são utilizados para substituir os nomes das pessoas, né? Quando eu quero falar de alguém, quando eu quero falar de mim, ou quando eu quero falar com alguém e eu não sei o nome, eu utilizo os pronomes. Ou se eu quero me referir a alguém, como por exemplo... Oi, Júlia, você viu o João? Nossa, Gabriel, você não sabia que ele está doente? Então aqui, como podemos ver, a primeira pessoa é quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala, né? E como podemos observar, a terceira pessoa é de quem se fala. Então, quem está falando é o menino, com quem ele está falando é a menina, e eles estão falando do João. Então, agora, prestem atenção nas palavras que a menina utilizou. Ela utilizou a palavra você para substituir o nome do menino e ele para indicar que estavam falando do João. Os pronomes são classificados em caso reto e caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles substituem os substantivos e complementam o verbo. Como exemplo, está comigo seu caderno. O substantivo é o caderno, que está indicando que tem alguma coisa, e o verbo é está comigo, se refere a mim. Os pronomes pessoais do caso reto, eles exercem a função do sujeito, quer dizer que eu estou falando, ou que eu estou me referindo a alguém, ou que eu estou falando de alguém. Né? Nós temos os pronomes do caso reto. Então, os pronomes do caso reto, eles são classificados de duas formas. Primeira pessoa, são classificados no singular e no plural. Então, nós temos a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular. Temos a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Quando a gente classifica dessa forma, né, a gente quer dizer que singular está falando de uma única pessoa e plural eu estou falando de mais de uma pessoa. Então, como que é a classificação? Primeira pessoa do singular é quem? Eu, tá? Quem fala, quem está falando. Eu falo. Segunda pessoa do singular, tu. Com quem fala. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. De quem se fala. Isso aqui estamos falando de uma única pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, tá? No plural, a gente utiliza nós, vós, eles ou elas. Aqui podemos ver alguns exemplos. Eu e Roberto viajaremos nas férias escolares. Nós vamos substituir o eu e o Roberto. Vamos utilizar, então, a primeira pessoa do plural, que estamos falando mais de uma pessoa. Bruna faltou à aula para ir ao médico. Então, estamos falando de uma pessoa. Vamos utilizar, então, a terceira pessoa do singular. Utilizaremos ela para indicar que é a Bruna. Os meninos jogaram bola a tarde toda. Aqui não indica, né, quem jogou, diz que foi os meninos. A gente utiliza eles, que é a terceira pessoa do plural. Eles jogaram bola a tarde toda. Na letra D, explica que foi a Márcia e a Laura. Indica que foram elas. Elas jantaram juntas depois do trabalho. E por último, o ladrão correu muito, mas foi preso pela polícia. Quem que correu muito? Ele, a terceira pessoa do singular. Ele correu muito, mas foi preso pela polícia. Depois, além de classificar os pronomes no caso reto, nós temos também os pronomes no caso oblíquo.
que são os pronomes no caso oblíquo? Eles podem ser considerados em átonos, tá? Ou tônicos. Então, a prof vai dividir aqui, tá? Para colocar os átonos ou tônicos. Então, aqui nós temos os pronomes do caso oblíquo, átonos, e os pronomes do caso oblíquo, tônicos. Oblíquos, átonos, me, te, se, o, a, lhe, nós, vós, se, os, as, lhes. Pronomes do caso oblíquo, tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo. Nós, conosco, vós, convosco, si, consigo. Lembrando que eles são utilizados para substituir as pessoas, o nome de pessoas nas frases, ok? Vamos a alguns exemplos dos pronomes oblíquos. Pedi a vocês para trazerem o livro de português. Pedi-lhes, utilizamos o lhes para indicar que o professor pediu, que alguém pediu para que eles trouxessem os livros de português. Entreguei a todos os boletins. A quer dizer que indica a diretora. Entreguei à diretora todos os boletins. Ele entreguei-a à diretora, né? Entregou para a diretora os boletins. O aluno terminou a avaliação bem rápido. Está se referindo à avaliação. O aluno terminou-a bem rápido, né? Levei o carro ao lava-jato. Levei-o ao lava-jato. Então, os pronomes do caso oblíquo, eles indicam, né, que estão substituindo os substantivos, estão substituindo alguma coisa de que se está falando, tá? Então, temos sempre que observar. A prof vai mandar uma tabelinha depois para que vocês entendam melhor a classificação dos casos oblíquos e dos casos retos, tá? Foi enviado para casa um jogo dos pronomes. Vocês devem recortar o dado e montar. Os pronomes devem ser recortados e distribuídos na roleta. Cada pronome deve ficar em uma roleta, como vocês podem observar, né? Aqui a prof distribuiu da forma que a prof achou melhor. Então, eu jogo o meu dado. Se eu joguei o meu dado e ele caiu no número 3, eu vou utilizar a palavrinha eu, né? Então, utilizei a palavrinha eu, o pronome eu, e coloquei eu me lembro de você. Então, as cartelas devem ser distribuídas também entre os jogadores. Uma cartela por jogador, ok? Dá para jogar em 4 pessoas, em 2, em 3. Eu utilizei, então, o pronome eu para indicar que eu me lembro de você. Será que está correto? Sim, está correto. Então, eu fico com o pronome e eu já preenchi uma parte da minha cartela. Quem preencher toda a cartela primeiro, vence a rodada. Porém, se eu jogar o dado e o meu pronome não estiver de acordo com a minha frase, eu retiro um pronome do númerozinho que eu joguei, tá? E fica sem. Se a rodada acabar e os pronomes da roleta estiver finalizados, quem vence a brincadeira é quem preencheu mais partes das suas cartelas, tá certo? Espero que vocês se divirtam então. Tá? Primeiro vocês têm que entender quem são os casos retos. Então, o caso reto, ele é eu, tu, ele, nós, vós, eles. E depois vamos compreender melhor os casos oblíquos, que eles entram sempre dentro de alguma frase quando a gente utiliza, né, os pronomes. Então, os pronomes são utilizados para fazer a troca do nome das pessoas por essas classificações aqui, tá? Conseguiram compreender, então, o que são os casos retos e os casos oblíquos? A prof vai deixar disponível, então, o linkzinho também das músicas, para que caso vocês tenham dúvida, vocês possam pesquisar, tá certo? Então, lá no nosso livro de atividades, né, vocês devem realizar as atividades propostas, substituindo, então, os nomes pelos pronomes, ok? Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode mandar um recadinho para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Beijinho, pessoal, até a nossa próxima aula. Tchau!